Olá, tudo bem? Essa é uma série de vídeos em que eu falarei a respeito da bipolaridade e como eu descobri que tinha o transtorno aos 28 anos de idade. Mas antes vamos dizer o que é a bipolaridade. A bipolaridade se divide em duas fases. A fase de mania, que é a euforia, que é o episódio em que estamos mais agitados, eufóricos, e a depressão. A depressão nada mais é, já conhecida por muitos, aquela fase em que uma tristeza profunda nos acomete e nos impede muitas vezes de realizar as nossas tarefas do dia a dia. Basicamente é isso, eu vou me aprofundar um pouco mais em outros vídeos sobre isso, mas o que eu queria começar dizendo, porque às vezes a gente sente que tem algumas características, de algum transtorno, mas não sabe como lidar. Às vezes não procura, acha que não, que é frescura, que é alguma coisa, e não é nada disso. É um transtorno muito grave e você precisa procurar ajuda. Eu demorei 15 anos para ter o diagnóstico. Eu recebi o diagnóstico em março de 2022, é bem recente, e passei 15 anos da minha vida sofrendo com uma depressão que nunca foi curada, tendo episódios de mania que eu não sabia que era isso. Eu sempre falo e dou o exemplo, a gente brinca, claro, mas o signo de Áries é o signo bipolar do zodíaco, porque as características são muito parecidas. Se você quiser olhar para você e ver se você pode ser bipolar, olha as características do signo, é muito parecido. Brincadeiras à parte, o diagnóstico vai muito além disso, claro, com certeza, existe uma série de fatores que precisa ser verificada. Mas no meu caso, o que ocorreu? Eu tive a minha primeira depressão aos 13 anos de idade, 13, 14 anos, e ela nunca se curou. Essa depressão nunca foi curada. Eu passei por períodos que melhorava um pouco, depois voltava novamente, e nesse tempo eu sempre fui uma pessoa extremamente agressiva. Tanto é que pessoas próximas que eu perguntava às vezes, o que você vê quando você olha para mim? Me respondiam a agressividade, porque eu sempre fui uma pessoa muito agressiva, muito impulsiva. Em vários períodos eu fazia compras de acordo com o meu humor e não com a minha renda. Essa impulsividade em comprar, em gastar, não era somente relacionada a compras, mas em tudo na minha vida. Quando eu queria alguma coisa, eu ia lá e fazia naquele momento. Sempre foi assim, o que me dava na telha, eu ia lá e fazia. E sempre assim, sempre vivendo essa montanha-russa de sentimentos, uma hora muito bem, uma hora muito mal. Claro que muitas vezes as pessoas confundem e dizem a bipolaridade é estar triste e estar feliz ao mesmo tempo, não saber o que quer. Não, não é isso, vai muito além disso, muito além disso. As fases da bipolaridade, depressão e mania, elas podem variar e ficar meses se manifestando na pessoa, como não. Então, na fase da mania, é aquele momento em que você está eufórico, que a nossa criatividade está aflorada, que temos ideias muito bacanas, muitas vezes, para fazer várias coisas diferentes. O sono, ele é diminuído, não precisamos de tantas horas de sono. E a fase depressiva é a fase em que a gente dorme mais de 10, 12 horas por dia, não tem ânimo, não tem vontade de fazer nada. Então, esses detalhes você tem que estar prestando atenção. Eu sempre percebi na minha vida que tinha algo de errado comigo, que alguma coisa não batia, que eu não funcionava como as pessoas. Como, por exemplo, o hiperfoco, ele é presente no TDAH, mas também na bipolaridade. E quando eu fico obsessiva por alguma coisa, e isso ocorre sempre, eu quero saber tudo sobre aquilo, eu quero viver daquilo. Aquilo move a minha vida como um todo, entendeu? E o resto para mim fica insignificante. Então eu consigo ter essa concentração máxima a algo que realmente prende minha atenção e que eu gosto. E no restante das coisas, claro, eu acabo não tendo foco, tendo muita dificuldade para prestar atenção, para realizar tarefas simples muitas vezes, porque a minha atenção toda está em algo que eu achei perfeito para mim naquele momento, vamos dizer assim. Comigo isso aconteceu com estudos
sobre assassinos em séries e psicopatas. Eu comprei muitos livros sobre isso, eu vi todos os documentários, filmes, séries possíveis e imagináveis sobre isso. Eu escrevia muito sobre isso. Eu passei 3 anos da minha vida só fazendo isso. Eu ia fazer o TCC da minha faculdade sobre isso, só que eu comecei 3 anos antes. Acho que só eu na vida comecei o TCC 3 anos antes do esperado, né? Para poder fazer, para me formar. E foi sensacional para mim, porque eu pude saber tudo que eu precisava naquele momento. Claro que hoje já tem muitas atualizações, mas naquele momento eu sabia de tudo, tudo, eu tinha todo o conhecimento. E para apresentar o TCC para mim foi a coisa mais tranquila e fácil do mundo, porque as pessoas gostavam de parar para me ouvir falar sobre isso, né? Já é um tema que as pessoas gostam naturalmente. E durante todos esses anos eu apresentei esse trabalho para muitas pessoas que tinham muitas dúvidas, que queriam saber, e eu conseguia lidar bem com isso, porque era algo que era a minha obsessão, nada me tirava daquilo, eu só queria viver fazendo aquilo. Então, e muitas vezes isso ocorreu na minha vida, ter esses pontos de obsessão por algumas coisas, e às vezes isso acontece com pessoas também, você fica obcecado por uma pessoa, aí já não é, pelo menos o estudo você tem um retorno, né? Agora com pessoas às vezes não, porque as pessoas vão ficar assustadas com os seus movimentos e com o que você faz. Mas isso ocorre dentro do transtorno bipolar. Então eu sempre percebi que tinha algo que era inexplicável comigo, que eu funcionava diferente das outras pessoas, que não estava corretamente, que eu não era normal, sempre essas coisas, sabe? Eu acho que no fundo a gente sempre sabe quando tem algo de diferente, que a gente não tá funcionando como todo mundo tá funcionando, entendeu? A gente percebe que tem algo errado ali. E foi isso que me fez ir adiante e falar, não, eu quero saber o que eu tenho. Porque muitas vezes também eu passei por inúmeros psiquiatras e a maioria esmagadora deles não davam diagnóstico. Só ia tratando, só que o problema é que quando você é uma pessoa bipolar, se você faz tratamento tradicional, tomando medicamentos antidepressivos tradicionais, você não vai ver melhora. Muitas vezes você vai ver a piora dos seus sintomas, entendeu? Porque são coisas completamente diferentes. Muitas vezes há de se adequar um antidepressivo e tal, mas o que a gente precisa é de estabilizador de humor primeiro, né, para depois vir as ramificações de como vai ser tratado aquilo. Mas então por muitas vezes isso só piorou. Um detalhe importante é que também os bipolares têm a maior taxa de suicídio no país, isso já foi mostrado em estudos. E é realmente, eu já passei por isso em algumas vezes que eu queria muito e, sabe, automutilação, isso ocorre muito entre bipolares, entendeu? E o diagnóstico correto é muito importante para a gente conseguir tratar de maneira certa a doença. E eu discordo muito de muitos psiquiatras que dizem, não, mas não precisa de diagnóstico. Se você ter o diagnóstico, você vai usar isso como muleta. Não, não é. Eu preciso saber o que eu tenho, eu preciso do meu diagnóstico para poder lidar com isso, para poder entender como eu funciono, para entender o que é transtorno, o que é a Priscila, entendeu? Então eu acho que a gente tem que continuar na busca, sim. Se você se você sente que você tem algo de diferente, que não tá legal, que você não tá funcionando como as outras pessoas funcionam, procure sim, e procure até encontrar um médico que vá olhar para você e vá dar um diagnóstico, né? Caso você tenha, muitas vezes pode ser que não, que pode ser uma depressão que ocorreu, né? Alguma coisa do dia a dia, né? Nem tudo é transtorno. Muitas vezes a nossa vida no dia a dia vai acontecendo e moldando a nossa vida, né, e os nossos sentimentos e como a gente lida com isso. Mas às vezes é sim um transtorno. E eu sempre pensei, porque para mim eu sempre vivi nos extremos, sabe? Eu sempre vivi nos extremos. Eu não era uma pessoa agressiva com uma coisinha ou outra, eu era uma pessoa extremamente agressiva com tudo e qualquer coisa e qualquer pessoa. E muitas vezes depois eu me arrependia daquilo que eu havia falado. E sempre a minha atitude era muito desproporcional ao fato, entendeu? Isso me chamava muito a atenção,
porque era muito desproporcional. Eu pensava, uma pessoa comum não vai reagir como eu reagi, porque isso não é normal, não é comum. Por que eu ajo dessa forma? Por que eu sou tão agressiva? Por que eu sou tão impulsiva? Muitas vezes eu me coloquei em risco na vida, saindo com pessoas que eu nunca vi na minha vida, sabe? Por simplesmente a impulsividade estar aflorada e eu apenas querer fazer aquilo que eu tinha vontade, entendeu? Então, assim, eu acredito muito no poder do diagnóstico, que a gente tem que buscar sim ajuda, procurar saber, é psicólogo, é psiquiatra, a gente tem que procurar sim, se a gente acha que está desconfiado de alguma coisa, vamos investigar, vamos saber o que é, porque sabendo a gente pode lidar. E depois que eu descobri que eu era bipolar, eu comecei uma trajetória de ver o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar, porque não é só a medicação, é todo um comportamento da vida da gente que precisa ser mudado. E isso é muito difícil, não é fácil, é um desafio gigantesco. Mas sabendo que você tem, é muito mais possível de você lidar, muito mais possível de você conseguir trilhar um caminho melhor para sua vida. Então, assim, tem muitas coisas que eu quero falar sobre bipolaridade, sobre particularidades que eu vivi, e eu espero poder estar aqui fazendo mais vídeos e quem sabe ajudando pessoas que sentem o mesmo que eu senti, que tem esse incômodo, né, que há anos vem sentindo que tem alguma coisa de errado, que possa procurar, né, e encontrar um médico para dar um diagnóstico certeiro, porque é isso que é importante, a gente poder tratar bem do que a gente tem, para a gente conseguir ter uma vida mais estável e mais feliz.